Esse Bahia vencem, Cruzeiro e Vasco empatam. Tudo isso e muito mais para você agora aqui no Esporte Total. E o negócio é o seguinte, a gente vai direto para a Arena do Corinthians, um jogo emocionante, com muita polêmica, discussão por causa do gol anulado no Palmeiras. O André Ramalho salvou o Corinthians numa bola em cima da linha. Teve ainda o goleiro Everton pegando um pênalti. Enfim, nós vamos direto para a Arena do Corinthians com a nossa repórter, a Gabi Guimarães, aqui no telão. De tal forma que a gente possa ajudar, né? Se eventualmente a bola fosse ali, como acabou indo. Mas também tem que dizer, né, que de modo geral, acho que a maneira como a gente defendeu, tem que falar também, o Gustavo Henrique no lance, ele tirou 2 vezes no lance também, que foi também fundamental para que a gente não tomasse gol. E aí depois, né, tive uma boa leitura, fiquei bem posicionado e consegui tirar em cima da linha. Fico feliz, né, isso que a gente fala é o gol, né, para nós, ali da parte defensiva, e para mim isso é um gol, e eu fico muito feliz de poder ajudar o time não só a vencer o jogo, mas também a não tomar gol, que pra gente isso aí é de extrema importância. Ramalho, parabéns pela vitória, nós estamos ao vivo no Esporte Total, inclusive boa noite Fernandinho e a todos. Queria que você falasse sobre o Memphis Depay, que marca o seu primeiro gol em clássicos, certamente comemora muito esse feito, mas o grupo como um todo também, considerando que ele é uma figura de liderança, não é? Sem dúvida, a gente fica muito feliz dele, né, contribuir com essa vitória pra gente. A gente sabe da qualidade que ele tem, ele é um cara diferenciado. Talvez hoje foi o primeiro gol dele em clássico, mas ele já deu assistência, né, em clássico, teve muitas contribuições em gols, se não me engano é a 30ª participação em gol dele desde que ele chegou. Isso mostra muito da qualidade dele, né? Acho que os números falam por si só, apesar de às vezes a gente ouvir críticas, mas é um cara que nos agrega muito e que vem nos ajudando. E hoje fico muito feliz por ele, por ter conseguido fazer um gol tão importante, e onde ele teve também muito mérito. O André, Desculpa. Aquela escalação que o torcedor do Corinthians praticamente sabe de cor e salteado, né? Muito pelo que esse time que entrou em campo hoje como titular fez no segundo semestre da temporada passada. Como é pra vocês? E aí eu nem cito o Campeonato Paulista porque tivemos algumas mudanças, a presença do Andileri, que hoje não começou. Como é para vocês ter uma boa atuação num jogo decisivo com esse time que tinha dado o que falar em 2024 para mostrar que aquilo não tinha ficado no imaginário do passado do torcedor? Qual é a importância de, diante de um Palmeiras que não tinha perdido desde a Copa do Mundo de Clubes, vocês conseguirem uma vitória dessas? Bom, é sempre bom jogar bem, sempre bom vencer jogos, ainda mais num clássico, ainda mais num jogo tão importante de mata-mata. Claro que a gente sabe, né, que muita gente viu essa escalação com frequência no final do segundo semestre do ano passado, mas de modo geral é independente quem está em campo ali. O mais importante pra gente é a gente ser um time unido, ser um time concentrado, ser um time consistente em todos os quesitos. Eu acho que a gente já fez jogos muito consistentes com outras escalações, e hoje com essa escalação a gente também fez um jogo muito consistente. Então, independentemente da escalação, de quem esteja em campo, o mais importante é a nossa postura, a nossa atitude, jogar com personalidade. Eu acho que a gente fez muito bem isso, e o time todo está de parabéns. O André, desde que o Dorival chegou, a defesa do Corinthians melhorou. E não é nenhuma opinião, os números mostram isso, que o Corinthians sofre menos gols com o Dorival. A que você atribui isso? Finalmente vocês falaram disso. Acho que tá muito claro isso. Acho que desde que ele chegou, né? Acho que a gente, não sei, posso dizer, acho que é o 9º jogo, se não me engano, que a gente não toma gol. Isso a gente fica muito feliz, porque a gente sabe, como já citei ali atrás, né? A gente sabe da importância de ter um sistema defensivo sólido, um sistema defensivo, né, onde passe confiança para todos, para nós, mas também para quem nos assiste. E faço questão de realçar, isso não é só a parte defensiva, isso está claríssimo para todos nós, que isso é mérito de todo o time. É o que a gente vinha batendo na tecla, que eu já tinha comentado em algumas outras entrevistas, né, que para fazer gol a gente precisa de todo mundo, né, desde o goleiro até lá o atacante, e para defender a mesma coisa. E acho que o motivo da gente tá tendo essa solidez defensiva é porque tá todo mundo se unindo, todo mundo trabalhando em conjunto,
E o motivo é que eu acredito que a gente vem trabalhando muito com isso, a gente vem cuidando, se atentando muito aos detalhes, a gente vem tendo muitas sessões de vídeo, muitas correções no nosso dia a dia, seja por vídeo, seja trabalho em campo. Então, tudo isso daí reflete no campo, reflete nos jogos. E para mim é um mérito, obviamente, da comissão como um todo, que nos auxiliou muito nisso, e na gente ali, um conjunto ali dentro de campo, que vem aplicando isso muito bem. André, ainda sobre o Dorival, ele vem optando por um rodízio, né, na temporada e falando bastante energia. O que você pode dizer para o torcedor sobre essa parte física do elenco e se você considera justo, de certa forma, também esse rodízio, imaginando já no fim de semana, por exemplo, jogadores que não atuaram nos 90 minutos hoje, enfim. Bom, primeiro que isso é uma decisão do treinador, e segundo que a gente tem que considerar todo o calendário do futebol brasileiro, que é algo que acho que todo mundo bate nessa tecla, né? Acho que anualmente é muito pesado, muito desgastante, e às vezes, né, para que todo mundo possa estar ali, né, com a energia elevada, é necessária talvez essa rotação. Quando fazer, como fazer, isso é com o treinador. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um elenco de 25 atletas aí, né, em média, normalmente, onde todo mundo trabalha muito bem, onde todo mundo quer ter sua chance, onde todo mundo merece chance. E se a gente ficar, às vezes, botando, né, sempre a mesma escalação, acredito que, primeiramente, que acho que acaba desmotivando alguns jogadores, e segundo, que acho que acaba desgastando outros, né? Então, a questão é só quando e como fazer, mas essa aí a gente deixa pro Dorival, e acho que ele vem fazendo muito bem isso, deixando todo mundo motivado e dando a chance para todo mundo se provar aqui num clube como o Corinthians. O André, além, né, do rodízio, o Dorival também, ele teve muitos desfalques, né, desde que ele chegou, e também é a primeira vez que ele pôde contar, por exemplo, com o trio, né, o Memphis, o Yuri e o Garro, né, como que você vê também esse poder ofensivo do Corinthians? Até maluco de pensar, né, que é a primeira vez que eles estão jogando juntos, né, desde que o Dorival assumiu. Mas a gente fica feliz, né, como eu falei, a gente fica muito feliz porque individualmente eles já são jogadores de muita qualidade, e acho que quando eles estão juntos eles se entendem muito bem também, né. A gente não pode esquecer também que temos outros jogadores de muita qualidade também nessas posições, então acho que, de modo geral, a gente tem um elenco muito capacitado. Só que, claro, a gente fica feliz de ver esse trio novamente junto, que se entende muito bem em campo, e acho que hoje, mais uma vez, eles provaram também que eles nos ajudam muito, não só na questão ofensiva, mas também na parte defensiva. No gol anulado do Palmeiras, na comemoração do Maurício, teve um princípio de confusão ali. Sabe dizer o que aconteceu? Se houve algum tipo de provocação? O que houve? Não vi, sinceramente. É irrelevante. O gol não valeu, então tá tudo certo. Obrigada, André Ramalho. Valeu, Fernandinho, volto contigo. Sei que temos mais informações para trazer, mas por enquanto, as palavras do André Ramalho, há pouco, né, um pouco mais cedo, passou por aqui também o Mateuzinho. Daqui a pouco a gente repercute tudo o que rolou aqui na zona mista. O Memphis, autor do gol da partida, não vai falar porque tá no doping, mas a gente traz mais atualizações daqui a pouquinho. Agora temos destaques também do outro lado da história, do lado do Palmeiras com o Nivaldo Decilo, né, Fê? É isso aí, Gabi. Fica um pouquinho aí, a gente já volta para... Realmente, o VAR no Brasil é tabajara. Acho que essa é a grande definição. A gente não tem impedimento semiautomático, não tem o chip na bola para poder confirmar, não tem a captação de imagem adequada, o software que apresenta as imagens só complica a vida da arbitragem. A diferença na anulação do gol da cabeceira do Gustavo Gomes para o gol do Maurício era milimétrica. Na imagem, parecia que realmente ele estava à frente um pedacinho. Mas a grande verdade é que o VAR no Brasil só complica, não facilita. Grande abraço, Silo. Muito obrigado, valeu, bom descanso para você, bom retorno. Valeu, Fernandinho. Até a próxima. A gente se vê. Abração. Abraço a todos. Valeu. A gente vai para o outro lado da zona mista, voltar a conversar com a nossa repórter, a Gabi Guimarães. Alguém falou alguma coisa do VAR aí, Gabi? Se estava certo, se não estava certo, porque hoje o VAR marcou duas situações que favoreceram o Corinthians. O pênalti que acabou não entrando e o gol anulado da equipe do Palmeiras.
Pois é, Fê, quando a decisão é contrária, né, ou acaba favorecendo o time, é difícil Todo que mundo, os jogadores, ó, nesse caso do silêncio. Corinthians, tentem se posicionar muito. Fato é que, de qualquer maneira, eles acabam mencionando um pouco essa questão de falta de critério do VAR, mas sem ser tão incisivos como vão ser os jogadores do Palmeiras e a torcida do Verdão também. Bom, mais de 45 mil pessoas acompanharam essa partida por aqui, o Corinthians fazendo o dever de casa, um roteiro que poderia ter sido completamente diferente, já que o Corinthians teve um pênalti a favor marcado no primeiro tempo, o Yuri Alberto não converteu, aliás, o Everton fez uma ótima defesa, mas o atacante corintiano recebeu muito o apoio dos seus parceiros, inclusive do Mateuzinho, que ainda na partida teve uma chance, um chute de longe, levando o goleiro Everton a fazer uma outra defesa, e aí o Mateuzinho, lateral direito, falou aqui na Zona Mista sobre essa situação, sobre o pênalti perdido do Yuri Alberto, das polêmicas também de arbitragem nessa partida. Vamos ouvir então Mateuzinho e de quebra também o treinador Dorival Júnior. Ainda não conversei com ele, igual você falou, ele foi pro doping, acabei saindo antes. Mas quando tem um cara como o Memphis, como o Yuri, até o próprio Garro chegando na área, é os caras que eu tenho que procurar. E eu me cobro muito nessa questão de assistência, que quando eu jogava no Flamengo era algo que saía natural. E hoje, com um pouco mais tempo, tá demorando um pouco mais para sair, mas fico feliz por poder ajudar o Corinthians. Mas, enfim, a assistência para mim eu acho que não foi o mais importante, mas sim foi a vitória, a entrega e todo o clima hoje daqui da arena. Eu não vi ainda o lance do pênalti com mais calma, também não vi com mais calma o lance do gol do Palmeiras. Mas assim, o que eu posso dizer, o VAR tá ali, o VAR vai decidir, o juiz vai decidir, se for essa ficou a decisão deles, a gente tem que acatar. Mesmo se for errado ou certo, ali dentro de campo a gente deve acatar. Então tem que ver os dois lados, né? Se ele acha que foi errado as decisões, fazer o quê? O jogo de hoje foi um jogo muito disputado, um jogo parelho em todos os sentidos praticamente, desde posse de bola, oportunidade de gol, escanteios, trocas de passe. Em determinados momentos Corinthians prevaleceu, em outros momentos Palmeiras prevaleceu. Foi um jogo muito equilibrado. E eu imagino que tenhamos esse mesmo tipo de confronto na semana seguinte. Novamente um jogo muito difícil, que nós teremos que estar muito atentos, 100% focados, até porque enfrentamos uma equipe muito difícil de se jogar, de se marcar, e que exigiu muito da nossa equipe em todos os aspectos. Um detalhe foi importante, a definição do resultado, um gol fundamental, porém eu acho que é apenas a metade de um tempo, onde daqui a uma semana estaremos jogando a outra metade, e aí sim, valendo muito, valendo uma passagem. Eu classifico esses dois jogos aí como fundamentais e espero que possamos ter um equilíbrio grande lá dentro, jogando com a intensidade que foi necessária para o jogo de hoje e tentando fazer ainda melhor daquilo que realizamos nessa noite. Pois é, o técnico Dorival Júnior, assim como os jogadores do Timão, toda a torcida mais aliviados, Fernandinho, por fazer o dever de casa. E claro que vem à memória a última decisão que Palmeiras e Corinthians tiveram pelo Campeonato Paulista. Eu relembro a vocês que em março desse ano, na partida de ida, o Corinthians venceu fora de casa, lá no Allianz Parque, por 1-0. E aqui, na Arena do Timão, segurou o empate 0-0 e ficou com o título do Campeonato Paulista. Agora, não vale título, mas vale grana, plata e também a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo vai acontecer na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 9h30 da noite, lá na Arena do Verdão, Fernandinho. Legal, muito obrigado, Gabi. Bom descanso, bom retorno, boa volta aqui para a Band. E realmente foi um jogo de muitas emoções. Um grande abraço, Gabi. Boa noite. Beijo, Fê. Boa sequência de programa para vocês e até a próxima.
Legal. Tá aí a nossa equipe lá no estádio do Corinthians acompanhando essa vitória do Timão na primeira partida decisiva da Copa do Brasil. E o lance do VAR, minha gente, não é um problema de interpretação, é um problema de tecnologia, de captação de imagem para favorecer a interpretação de quem está no VAR e depois do árbitro de campo quando vai consultar o VAR. Do jeito que está, não pode ficar. Lá em Porto Alegre também tivemos problemas, técnicos. Ele está sem confiança, ele está numa rotação completamente abaixo. Eu achei até que ele não começaria o jogo. Acho até que o Dorival demorou para tirá-lo do time. Aí entra o Bidon na reta final, que até dá um carrinho na linha lateral assim. Muita gente fala que ele não marca, né? Ele combateu. Depois ele coloca o Charles também, mas o Carrilho nada acrescentou de novo. E aí o Palmeiras começou com o Aníbal, com o Evangelista, com o Sousa, com o Facundo, com o Maurício. Começou a dominar o meio. Começou a dominar, começou a criar chance, começou a chegar. Gente, nesses jogos é isso. É detalhe, é muito equilíbrio, é uma bola que vem de fora da área, é um desvio que bate em alguém, a bola entra. É assim. E aí vem o cruzamento, o Gustavo Gomes ganha de cabeça e sozinho no meio da área o Maurício fuzila o Hugo Souza para empatar. Vou ser honesto com vocês, eu não consigo ver impedimento nesse lance. Porque, infelizmente, bater nessa tecla de novo, a tecnologia ela não é transparente com o que a gente está vendo. A marcação ela não tem a ver com a nossa visão. E não é o primeiro lance, e não vai ser o último, em que isso acontece, né? O Ferreirinha mesmo, no final de semana, diante do Fluminense, faz um gol, todo mundo achou que ele estava impedido, traçaram a linha, estava legal. Nesse lance, todo mundo achou que ele estava legal, traçaram a linha e o Gustavo Gomes estava impedido. A gente sabe que o impedimento semiautomático vem para o ano que vem, mas demoraram, né? Já era para a gente ter resolvido isso, para não ocorrer esse tipo de coisa. O Abel Ferreira até abandonou a coletiva. Vamos lá, né? Sem teorias da conspiração. O Palmeiras foi beneficiado algumas vezes, como foi prejudicado outras. O Corinthians da mesma maneira, beneficiado, prejudicado. Eu não concordei com a escala dessa equipe de arbitragem, mas assim, nem desrespeito ao VAR, né? Essa linha traçada, e sim aos assistentes que estão lá. E infelizmente essa tecnologia, que não é 100%, como várias vezes a CBF já veio a público dizendo que estava errada, ela é operada pelas mãos humanas. Então você confia, mas, cara, não é a melhor tecnologia para resolver isso. E, enfim, anularam o gol do Palmeiras por um lance que parece muito claro de ser mesma linha. De qualquer forma, depois disso, o Palmeiras continuou em cima, o Corinthians ainda encaixou alguns contra-ataques e a questão física ali bateu. O Yuri não conseguiu ter força suficiente, recebia a bola muitas vezes pelo lado esquerdo. O Memphis também tropeçou na bola, não teve forças para concluir. E aí o jogo já se encaminhava para o final. Teve polêmica, teve vitória do Corinthians, teve boas atuações defensivas do Timão, e isso é uma grande notícia, inclusive para a sequência, independentemente do que acontecer na volta. Se o Corinthians cair para o Palmeiras, eu acho que tem uma perspectiva aí de um time ajustado já defensivamente e que pode crescer com a chegada dos três aí, né? Garro, Memphis e Yuri, que até não fizeram um grande jogo de conexão entre eles, porque fazia muito tempo que eles não entravam em campo. Mas é bizarro como muda, né? Você depende ou do Thales ou do Romero ou do Guinegão. Dessa vez você tem o nível desses três jogadores ali, fazendo pressão em cima do goleiro, pisando na área, tendo uma qualidade individual para finalizar. Então, assim, faz muita, muita diferença. O Palmeiras me decepciona porque é um time que, cara, ele parece competitivo, ele é um time organizado, ele continua ganhando seus jogos, você vê no Brasileiro ele pontuando, mas ele não joga tão bem como já jogou em outros momentos, também por conta dessa reformulação gigantesca que está acontecendo. E hoje, claro, que tem a reclamação da arbitragem que vai se fazer presente e se tornar um ingrediente ainda maior para o jogo da volta no Allianz Parque. O que vocês acham que vai acontecer lá? Eu não sei. Só sei que foi um grande jogo, muito disputado e com tudo que um derby pode oferecer. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians. Muito obrigado pela audiência de vocês. Corinthians que conseguiu uma grande vitória diante do Palmeiras na Neoquímica Arena, saindo na frente na decisão da Copa do Brasil. O Yuri Alberto errou um pênalti ainda, o Corinthians poderia ter saído com 2-0, mas Memphis Depay, no segundo tempo, conseguiu fazer o gol da vitória, sacramentando aí a grande vitória do Corinthians na noite de quarta-feira.
Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!